Olá, seja bem-vindo à nossa aula de número 15 do nosso curso de Photoshop CRC5. Nesta aula, aprenderemos a manusear uma ferramenta desconhecida pela maioria dos usuários do Photoshop. A ferramenta é a Story Brush Tool e a Art Story Brush. Essas ferramentas são pouco usadas, pois para usá-las não é só clicar na ferramenta e sair usando. Tem um pequeno passo antes disso. Essas ferramentas são bastante úteis para aquelas pessoas que alteram muitas imagens e esquecem de duplicar e querem voltar para o ponto específico da imagem, o ponto original da imagem. E essa ferramenta também é para aquelas pessoas que gostam de dar uma aparência de pintura para as imagens. Na realidade, quando eu falo aparência de pintura, eu estou falando da ferramenta Art Story Brush. Nessa aula, além de aprendermos como as ferramentas funcionam, faremos um pequeno exercício dando o aspecto de desenho a uma foto. Então, tá aqui a foto já com efeito, já de pintura, e tá aqui a foto original. Tá? Não é um efeito tão profissional, mas como eu já falei, o importante é aprender a manusear as ferramentas. Lembra você que ao fim da aula, você avalie e comente o vídeo. E convido você também a se inscrever no nosso canal no YouTube, caso ainda você não esteja inscrito. Peço também que acesse o nosso site www.etutoriais.net e clique nos botões de promoção do Facebook, Google Plus e Twitter. Assim você está dando uma grande força para o nosso trabalho. Após concluir esse trabalho, você ter feito todas as técnicas e ter achado legal, eu gostaria que você expusesse seu arquivo em nosso fórum. Isso é necessário para que outras pessoas avaliem o seu trabalho. Crítica é sempre bom, as boas e as ruins também. Mas fique à vontade com relação a esse pedido. Bem, agradeço e vamos à aula. Bem, vamos lá à nossa aula. Bem, o primeiro passo que a gente deve aprender aqui é a trabalhar com a ferramenta History Brush Tool. A ferramenta History Brush Tool, a gente pode selecionar aqui e pode clicar que ela não vai fazer nada, absolutamente nada. Isso porque a gente tem que fazer uma imagem reserva para que essa imagem reserva seja reposta, tá certo? Por exemplo, assim, a gente fez um trabalho no Photoshop com 1000 ações, você deu 1000 cliques. Mas vamos dizer assim, que lá no centésimo clique você observou que aquilo não era o que você queria fazer. A gente não pode desfazer as ações porque o Photoshop só faz algumas, se não me engano, de 20 a 40, se eu não me engano, tá certo? Mas com essa ferramenta a gente pode voltar para o ponto original utilizando essa imagem reserva, que é um snapshot, tá certo? Eu vou fazer uma pequena demonstração, essa é a parte mais rápida da nossa aula, tá? Que depois a gente vai concentrar somente na outra ferramenta, que é a Art History Brush Tool, tá certo? Vamos até aqui em Window e vamos até History. Em History a gente vai ter aqui os históricos e vamos ter aqui essa partezinha aqui dessa tab, tá certo? Vamos aqui em New Snapshot, que é a criação da imagem reserva. Criou, aperta aqui, vamos criar aqui imagem original. Bem, aqui a gente tem a imagem original mesmo e aqui a gente tem a imagem reserva original. Bem, depois de feito esses passos aqui, a gente pode fazer qualquer tipo de alteração. Bem, eu vou fazer uma alteração bem simples, você não precisa me acompanhar nessa parte. E para você ver como é que funciona, eu vou fazer aqui algumas informações aqui na imagem, tá certo? Vou clicar aqui, ok. E pronto, eu utilizei aqui o Liquify e um dia a gente vai aprender a mexer nesse filtro bem legalzinho. E tá aqui, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui foi um erro da gente, que lá no 1000 cliques depois a gente percebeu, não era isso que eu queria, tá certo? A gente vai retomar essa imagem utilizando a ferramenta History, tá certo? Eu vou ativar aqui a tab das camadas e vou selecionar a ferramenta History. Veja que quando eu vou pintando aqui, eu vou passando a ferramenta History, a ferramenta History vai fazendo a foto ficar original, certo? Primeiro passo, isso é muito legal, como eu já falei, sobre a questão de retomar qualquer trabalho de qualquer ponto, fazendo uma imagem reserva lá com snapshot. Bem, essa é a utilização básica dessa ferramenta. Bem, depois de a gente ter aprendido a manusear History Brush Tool, a gente vai aprender a outra que é o foco desse tutorial. Tá? Vamos aprender aqui a Art History Brush Tool. Ela vai funcionar com o que a gente aprendeu na outra técnica.
A gente vai criar uma imagem base, uma imagem reserva, só que com um aspecto de desenho, para depois a gente aplicar a ferramenta, tá certo? Novamente, a Art History Brush Tool. Mas como é que a gente aplica esse efeito de desenho? Primeiramente, vamos limpar os efeitos do trabalho anterior, tá? Da técnica ensinada anterior. Vamos até aqui, Window, vamos selecionar History de novo, vamos clicar aqui do lado e vamos até Clean Story, vamos deletar a imagem original. Só para fins de organização. Vamos aqui deixar aqui minimizado aqui do lado, bem aqui no cantinho, para não atrapalhar tanto. E vamos lá. Bem, vamos duplicar essa camada. Primeiramente vamos tirar esse cadeadinho, dá 2 cliques. Vamos botar original, nome, né? Só para organizar. Criou a imagem. Vamos dar um Ctrl J para duplicar. E vamos até Filter, Blue, Surface Blue. Em rádios deixa 30 e Threshold deixa 28. Aperta OK e temos já uma imagem assim com aspecto um pouco de pintura. Bem, agora sim a gente vai criar a nossa imagem reserva, nosso snapshot, para a gente poder utilizar a ferramenta Art History Brush Tool. Vamos colocar aqui do lado, vamos criar um novo snapshot. Vamos colocar a pintura. Bem, depois disso a gente pode criar uma nova camada, Ctrl Shift N, e já podemos pintar livremente, tá? Vamos apagar aqui a original, vamos aqui desabilitar a original copy e a original. Veja que ficou sem nada, certo? Mas lembre-se que a ferramenta Art History Brush Tool tem o poder de repor uma imagem reserva, ou seja, o nosso snapshot que está lá guardadinho. Vamos fechar aqui as tabs Layers e a tab da história, dos históricos. Depois disso, vamos até aqui as opções de brush. Vamos clicar aqui do lado, vamos carregar um brush. Nós aprendemos a carregar um brush na aula, se eu não me engano, 10. Na aula 10 a gente já aprendeu isso. Vamos carregar, vamos clicar aqui do lado. Vamos clicar aqui na setinha do lado e vamos selecionar a Vet Media Brush. Tá? Você não está vendo aqui, mas a Vet Media Brush está localizada a três opções depois dessa aqui, da Square Brush, tá certo? Vamos clicar lá na Vet Media e vai aparecer essa opção aqui, aperte em Append. Depois disso, vai ser carregado os brushes, tá? Selecione o brush de número 24, que é o Heavy Sketch Flow. Se tiver 2 números 24, você posiciona o cursor em cima do brush e observa o nome dele. O nome do brush é o Heavy Sketch Flow. Depois que você selecionar o brush, só tem algumas considerações a ser feitas antes de a gente começar a trabalhar, porque o trabalho é um trabalho simples, mas bem demorado, tá certo? Vai ter um trabalho de paciência. Em alguns momentos eu vou acelerar a imagem para facilitar a visualização aí no YouTube, e depois eu vou parar para fazer alguns comentários, tá certo? Lembro que cada vez que você clica, é como se você estivesse dando uma pincelada, tá certo? Deu uma pincelada como se fosse um ponto, como eu fiz agora, ó. Pá, deu uma pincelada aqui. Mas quando você faz isso, é como você pegasse o pincel e arrastasse. Em certos casos a gente vai dar uma pincelada completa, assim como eu estou fazendo aqui, e em outras a gente vai dar só uma pinceladazinha com o brush, tá? Como se a gente desse só um toque na tela e tirasse o pincel. Na realidade, esse trabalho é um trabalho de pintura, certo? Pintura digital, é um trabalho de iniciante, é um trabalho básico, mas um trabalho muito importante para você aprender como funciona. Vamos voltar aqui mais ou menos e vamos começar a pintar. Para facilitar o nosso trabalho, eu vou colocar no modo de tela cheia com fundo preto, tá certo? Que facilita muito a nossa visualização. Dá um zoomzinho aqui melhor, deixar assim mesmo, e vamos começar aqui embaixo, ó, dando apenas cliques assim rápidos, tá certo? Tem que ser vários cliques, você pode segurar e deixar. Essa parte de você clicar e segurar, a gente vai fazer mais aqui no casal para ficar mais definido, olha só. Aqui mais aqui no centro direito da imagem. Veja que a imagem fica com um aspecto realmente de pintura, né? É claro que esse aspecto poderia ficar bem melhor se você tivesse uma mesa digitalizadora. Ou seja, é uma tablet, não é um tablet, é uma tablet. Tá certo? Dá uma pesquisada na internet, se você puder compra que é bem legal para pintura, para desenho, essas coisas. Você vai alavancar muito o seu conhecimento de Photoshop. Quando a gente entrar no curso de
avançado ou intermediário, a gente vai utilizar muito, né? Claro que eu ainda vou ter que praticar bem, porque eu não sou bom desenhista, mas vamos lá, a gente vai aprender, o importante aqui é aprender as coisas, tá certo? Olha só. Se você tivesse, por exemplo, uma tablet, seria realmente como só uma pincelada, assim como é normal. Aqui quando você clica, várias pinceladas é feita de uma vez só, por isso que não fica tão bem feito, tá certo? Esse tutorial é mais ou menos só para a gente aprender a manusear a ferramenta, tá? A expandir os nossos conhecimentos no Photoshop. Olha só como vai ficando um trabalho bem legal, bem interessante. Pronto, olha só, a gente fez o casal. E depois de fazer o casal, a gente vai fazendo outro, mesmo assim, depois a gente vai aplicando outros tamanhos de brush para ver como é que fica. A questão aqui é mais experimental. Bem, eu vou parar de falar um pouquinho e vou acelerar aqui a imagem, só para não demorar tanto. E curtam aí essa obra de arte, né? Ou nem tanto. Bem, vamos tentar aqui fazer uma coisa diferente também, né? Para o nosso trabalho não ficar somente com uma textura. Vou aumentar um pouco aqui o calibre, na parte aqui na água, e vou fazendo somente cliques assim pontuais, tá certo? Como eu ensinei lá no começo. Aqui é uma parte que demora um pouco, mas vamos lá, vai ficar bem interessante.
principalmente na parte da água e na parte da areia. No casal, deixa como estava, tá certo? Um brushzinho pequeno, porque fica mais definido o trabalho, tá certo? Vou acelerar aqui de novo para você ver aqui, ó, só cliques pontuais. Nada de cliques assim ou assim, tá bom? Ou fazendo assim círculos. Bem, fazer aqui agora do outro lado, um pouco mais rápido, só para dar a mesma aparência aqui da água, que não vai ficar tanto, porque tem a luz do sol aqui nessa parte. Vou fazer aqui só para desencargo de consciência. Essa parte aqui da areia também, ó, onde tem esse pretinho e as pegadas. Tá certo, só aqui, ó. Isso é para dar uma textura maior. Bem, tá aqui o nosso trabalho pronto, praticamente. E assim, né, seria bem interessante você apagar esses pontos transparentes que ficam, tá certo? Você dando um zoom, você fazendo uma revisão no trabalho, você vai perceber alguns pontos, tá certo? Que ficaram em branco. Mas isso é um trabalho mais pessoal que você deve fazer. E assim, depois que você terminar esse trabalho, a dica que eu dou é que você faça uma impressão 20 por 30 e entregue para alguém que você goste, tá? Se você estiver trabalhando nas suas fotos, na foto da sua namorada, na foto do seu pai, da sua mãe, sei lá, cara. Faz uma foto 30 por 20, que é uma foto realmente legal, um tamanho legal, compra uma moldura e pendura lá na parede de casa. Vale lembrar, cara, que não vai ter pena de gastar dinheiro imprimindo em xerox, tá? Vá numa loja fotográfica com R$5, R$6, que você consegue imprimir isso aqui em papel fotográfico. Para imprimir em papel fotográfico, seleciona a ferramenta Crop, eu já dei uma aula nisso aqui. Bota aqui, ó, 20 por 30, coloca 300 em resolução, pixels por polegada, e faz o corte do jeito que você quer, ou na vertical ou na horizontal, tá certo? Para botar na horizontal é só clicar aqui, ó. Depois disso você revela, você dá para alguém, que é um trabalho super interessante, um trabalho bem simples, assim, que pode dar um visual bem legal, tá certo? Bem, essa foi a nossa aula. Lembro que a imagem está no site Tutoriais, não falei no começo, mas estou falando agora. Eu peço para você avaliar o nosso vídeo, comentar, se inscrever no nosso canal, visitar o nosso site tutoriais.net. Bem, espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa para você. Qualquer dúvida é só procurar lá no site tutoriais.net, no fórum, beleza? Grande abraço e até a próxima aula.